pessoal, está no ar mais um vídeo aqui no canal do Sentido Contrário. Eu sou Laila Oliveira e esse é mais um vídeo de Eu Li. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre o livro Era Uma Vez, Há Muito Tempo Atrás, da Brigitte Passuca. Então se você quer saber mais sobre esse romance, fica aqui ligadinho no canal e assista esse vídeo, ok? Bom, esse é um romance de estreia, é o primeiro romance da Brigitte. Ela é uma professora de Harvard e ela tem de inglês. Ela tem descendência polonesa e na juventude dela ela foi até a Polônia, até a Cracóvia, conhecer mais sobre os parentes dela, né? Então, após essa visita, ela se apaixonou pelo país, se apaixonou pela cidade, pelas histórias dessas pessoas e ficou um longo tempo querendo escrever sobre. E aí, esse que um belo dia, ela teve a ideia de escrever um pouco do que ela viu, do que ela sabia, e claro, né, fantasiar um pouquinho e criou essa historinha aqui, que Era Uma Vez, Há Muito Tempo Atrás. Essa história conta um pouco sobre o romance da Anielika e do Pombo. Eles são dois jovenzinhos que moram numa aldeia afastada, assim, no interior da Polônia, um pouco próximo a Cracóvia. E o Pombo se apaixona pela Anielika de cara, todo mundo gosta da Anielika. Eles começam a ter um namorico, assim, uma relação, mas logo estoura a guerra e eles não acabam adiando os planos que eles têm pro casamento. Mas só que o Pombo é tão legal que a família da Anielika adota ele como membro da família e tal. E aí a gente vai acompanhando a história do Pombo e da Anielika paralelo à história da Baba Yaga. A história a cronologia da história é um pouco complicada, porque parte dela é em 1935 ou 33 e outra parte já é como se fosse os tempos modernos, né, mas só que ambientada nos anos 90. Não diz muito claramente quando dos anos 90, mas nos anos 90. E aí já na história da vida da Baba Yaga. E aí a gente vai acompanhando a cada capítulo em paralelo um pouco do que aconteceu com o Pombo e a Anielika, né, o desvendar desse romance deles, e as desventuras da Baba Yaga na Cracóvia. Ela que saiu dessa aldeiazinha pequenininha onde a avó dela, né, que é a Anielika, morava e tudo, e foi pra cidade grande e tudo mais. Então a gente vai acompanhando o desvendar dessa aventura dela e das descobertas. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o livro é um pouco de uma ajuda à Anielika a remontar a história da família. Por que aconteceu? O Pombo sempre foi um jovem muito ativo, e aí, logo que ele casa com a Anielika, da Baba Yaga, ajuda a Baba Yaga a remontar a história da família dela. Então, quando o Pombo casa com a Anielika, depois da guerra, ele continua ainda naquela de ser revolucionário e tal. Durante a guerra, ele teve um papel muito atuante, assim, para tentar libertar a Polônia, né, do domínio, tanto nazista quanto soviético. Então, muitas pessoas não gostam do Pombo e têm coisinhas contra ele. E aí eles acabam se separando e tal. A Anielika tem um bebê, que é a mãe da Baba Yaga. E aí o tempo passa, acontecem várias coisas que a gente vai descobrindo ao longo do livro e tal. Mas o que acontece é que a Baba Yaga foi criada pela Anielika, que morreu. E ela resolveu que não tinha mais nada a aprender naquela cidade e ela vai pra cidade grande. É um livro muito emocionante, porque cada vez que a gente volta para o passado, né, para aquele período de época, aquele ambiente campesino e as aspirações das pessoas, a gente sente sabe, aquela coisa assim, nossa, que bonito. E também, ao mesmo tempo, a emoção bate porque, gente, é um cenário de guerra. É a Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. E todo mundo sabe que a Polônia, tipo, sofreu horrores com a Segunda Guerra. E no nosso imaginário, a gente só tem que... a Polônia sofreu, beleza, mas ela sofreu mais com os alemães. E na verdade não foi só com os alemães, ela sofreu também com os soviéticos, sofreu também com alguns poloneses. Então, tem todo um conflito. Eu gosto muito desses livros que tem uma ambientação, assim, em período de guerra, que tem de plano de fundo uma história real. Acho que ele faz com que a gente se prenda mais e se doe mais, assim, na leitura, e esse livro foi isso. Eu comentei com vocês em um livro lidos
acho que de setembro ou de agosto, que eu tive um pouco de dificuldade com ele, porque realmente ele é um pouco complicado no início, é um romance de estreia, a gente não pode, assim, ter aquela ideia fixa de que de cara a autora vai fazer, nossa, um grande livro que ela já vai começar sendo concisa e escrevendo uma boa história logo nos primeiros capítulos, porque é muito difícil acontecer isso. Tem algumas leitoras que sim, conseguem, sabe, fazer com que o livro flua super bem do primeiro capítulo ao último. A Bridget, ela teve um pouco de dificuldade, porque eu senti que as 100 primeiras páginas, né, são quase 150 primeiras páginas, os primeiros capítulos, são mais densos, é bem cansativo de você seguir com a leitura. E aí, a partir da página 150, nessas 150 páginas que ficam para trás, a leitura começa a fluir, o livro começa a ficar interessante, porque a gente começa a ter um pouco mais de ação realmente sobre a guerra, sobre o posicionamento da Anielika, sobre a relação dela com o Pom, o posicionamento social deles durante a Segunda Guerra, a gente começa a ver isso dela ser mais ativa. A gente também começa a ver a Baba Yaga vivendo um pouco a vida dela e caminhando com as próprias pernas, fazendo amizades, namorando. Então, as coisas vão se animando. E a gente vai entendendo o papel da Baba Yaga nessa história e muito também o papel dela na família dela e o papel de tudo como aconteceu. Então, ela faz amizades, ela reencontra, ela consegue remontar a história da família dela e, sem saber, ela tá o tempo todo cercada por pessoas assim que eram especiais pra a avó dela, que era a pessoa que ela mais amava, que ela mais teve contato. E o final do livro é incrível, porque tem uma grande surpresa, é uma surpresa assim, é uma coisa que ninguém imaginava, eu não imaginava. A autora não deu nenhuma pista, assim, ao longo do livro de que isso fosse acontecer, esse desfecho, de que essa pessoa fosse aparecer assim. Então pega você de surpresa, e aí depois que você tem esse choque, você é apresentado a tudo o que foi que aconteceu, e aí você entende que no fundo a pessoa nunca, essa é uma pessoa que volta, gente, pra história. Ela nunca esteve distante, ela sempre esteve ali, e que teve um contato, e aí é mais emocionante ainda, é que o amor, a dedicação, todos os sentimentos bons que vocês conseguirem imaginar brotam a respeito desse livro nesses 3 últimos capítulos, quando tem essa grande revelação, essa grande chance, assim, tanto para Baba Yaga quanto para essa pessoa, e aí as histórias começam a fazer efeito, as pessoas começam a viver e desabrochar sentimentos que elas haviam guardado há tanto tempo. Então é um livro que fala muito sobre sentimentos, sobre o que você sente hoje, o que você vai sentir amanhã e o que você sentiu, sobre as pessoas que você amou, sobre as pessoas que você ama, sobre esperança, sobre tudo, sabe? Sobre o poder de acreditar, no poder do amor verdadeiro. Então eu acho que é um livro muito bom para quem gosta de romance, para quem gosta de livro para você ler, refletir, pensar e sentir. Para quem gosta de personagens fortes, aqui é um livro assim recheado de personagens com personalidades fortes. São personagens assim marcantes e inesquecíveis. E é aquela boa história de amor, sabe? Que faz você suspirar e esperar, mas que ela não é tão manjada e tão melosa. Então, se você não gosta de história de amor manjada e melosa, beleza, esse é o livro, porque ele tem o amor na pitada certa. Ele tem amor, tem aventura, tem coragem, então você sente que a mocinha, ela não é uma sequelada, sabe? Que fica ali parada só esperando o príncipe resgatar ela da torre. Não, ela se movimenta, ela luta, ela não desiste. Ela dá a cara a tapa, ela vai em frente. Então é uma história muito legal. Eu também gostei muito das personagens femininas desse livro, porque todas elas têm uma personalidade forte, elas têm uma coisa de lutar pelo que elas acreditam, de não deixar as adversidades tomarem conta delas. E são mulheres, assim, excepcionais, com histórias de vida de cair o queixo. Mulheres divertidas, assim. Tem uma senhora mesmo, que ela foi atriz, e a Baba Yaga vai trabalhar pra ela. E a Pani Bozena. E a Pani Bozena, ela é sensacional, ela usa cada de uma peruca diferente, ela gosta de ver programas de televisão, ela faz a Baba Yaga assistir os programas e contar pra ela, então ela gosta muito da menina também, então uma mulher que é muito diferente e muito divertida. Tem a prima da Baba Yaga, que eu esqueci agora o nome dela, a Irena. A Irena é tipo uma russa, cara, assim, bem... Uma russa não, uma polonesa muito divertida e de temperamento forte, brigona pra caramba. E as brigas que ela tem com a filha dela tipo, sensacionais. E
Elas são muito divertidas e eu acho que essa convivência com a Irena também ajuda muito a Baba Yaga a se soltar e se redescobrir. Então eu gostei muito desse livro. Acho que é um livro bem pra mulher. Meninos, vocês não vão gostar. Os meninos que gostam de romance não vão gostar desse livro, mesmo ele sendo romântico e aventureiro. As meninas vão gostar mais, porque as mulheres estão super em alta nesse daqui. Então eu acho que nesse ponto a Brigitte arrasou na escolha das personagens. Ela fez personagens, assim, muito legais, muito boas, assim, com temperamentos, assim, sabe, daqueles invejáveis. Ela só meio que peca no início por fazer a história enrolar muito pra pegar o gancho e andar, sabe? E ela podia resumir o que ela fez em 150 páginas e que deixou a história super lenta, ela podia ter resumido super. O livro sairia com menos capítulos, com menos páginas, sim, mas, sabe, a história manteria o ritmo, porque depois dessas 150 a história pega o ritmo, você gama no livro, você não consegue largar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje do Eu Li. E quem já leu Era Uma Vez Há Muito Tempo Atrás ou está querendo ler, me conta aqui embaixo, tá? Sobre o que você achou do livro, se você quer e tudo mais, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!